A noite estava fria e chuvosa em Lisboa quando o grito ecoou pelo hall do Hotel Imperial. Fora! Vocês duas, saiam agora mesmo deste hotel respeitável. Não tolero esse tipo de imoralidade aqui, berrou Manuel Ferreira, o dono, o rosto vermelho de raiva, apontando para a porta giratória com a mão trêmula. Beatriz Silva, com o vestido de noiva colado ao corpo pela chuva que entrava pelas frestas, segurou firme a mão de Inês Costa, sua esposa há apenas algumas horas, e respondeu com voz firme mas trêmula: Você não sabe com quem está falando. O que Manuel não sabia era que, ao amanhecer, ele perderia tudo o que tinha construído ao longo de décadas, porque uma das mulheres que expulsara era acionista majoritária da cadeia inteira de hotéis que ele gerenciava com tanto orgulho. As luzes douradas do lustre de cristal tremiam com o vento que entrava pela porta aberta. Dois seguranças corpulentos aproximaram-se, agarrando as malas de couro branco que Beatriz e Inês tinham deixado no chão de mármore. Senhor Ferreira, por favor, isto é um erro, tentou Inês, a voz embargada, os olhos castanhos cheios de lágrimas que se misturavam à água da chuva no seu rosto. Mas o homem, com o bigode grisalho a tremer de indignação, não quis ouvir. Duas mulheres casadas? Aqui, no meu hotel, na noite de núpcias? Isto é uma afronta a Deus e à decência. Saiam antes que chame a polícia. Os hóspedes que passavam pelo corredor pararam, murmurando, alguns com olhares de choque, outros de curiosidade mórbida. Beatriz sentiu o peito apertar. Aquela noite, que deveria ser o início da sua vida livre, transformara-se num pesadelo público. Elas foram empurradas para a rua, os vestidos encharcados, as malas atiradas atrás delas. Um táxi parou por acaso. Entraram em silêncio, o motorista olhando pelo retrovisor sem dizer palavra. Enquanto o carro cortava as ruas molhadas da Baixa, Beatriz apertava a mão de Inês com força. Lembrou-se de como tinham chegado ali, cheias de esperança. Tinham escolhido o Hotel Imperial porque era discreto, clássico, longe dos olhares da família dela em Évora. Há 3 anos, Beatriz conhecera Inês numa conferência de educação em Coimbra. Inês, professora de História numa escola secundária, com o seu riso fácil e os olhos que pareciam compreender tudo sem palavras. Beatriz, a executiva que construíra uma fortuna em investimentos silenciosos, escondera o amor como quem guarda um segredo perigoso. A família dela, católica tradicional, nunca aceitaria. O pai, Joaquim Silva, antigo proprietário de vinhas, ainda falava em homens de bem quando perguntava pela vida amorosa da filha. A mãe, Teresa, rezava o terço todas as noites pedindo um genro e netos. Beatriz construíra um império financeiro em Lisboa precisamente para escapar àquele peso, comprando anonimamente ações de várias empresas, incluindo 55% da cadeia Imperial Hotels através de uma holding sediada no Luxemburgo. Ninguém sabia. Nem a família, nem Inês. Era o seu plano para um dia revelar tudo e viver livre. Agora, no táxi, Inês chorava baixinho. O que vamos fazer, Beatriz? A nossa noite. Tudo estragado. Beatriz beijou-lhe a testa molhada. Vamos para o meu apartamento. Amanhã resolvemos isto. Mas dentro dela, uma fúria crescia. Manuel Ferreira ia pagar caro, mas o preço maior seria o que ela própria teria de pagar à família quando a notícia se espalhasse. Porque em Portugal, mesmo em 2025, um escândalo assim não ficava só no hotel. Chegaram ao apartamento em Alfama pouco depois da meia-noite. O lugar era pequeno, acolhedor, com vista para o Tejo. Trocaram os vestidos molhados por roupa seca, aqueceram-se com chá quente. Inês adormeceu exausta no sofá, mas Beatriz ficou acordada, o telemóvel na mão. Abriu o e-mail corporativo. Marcaram uma reunião às 9 da manhã com a administração da Imperial Hotels, sob o nome da holding. Ia revelar-se. Ia demitir Manuel na frente de todos. Mas antes que pudesse dormir, o telefone tocou. Era o irmão Pedro. Beatriz viu uma notícia no jornal online. Dizem que 2 mulheres foram expulsas do Imperial esta noite. Uma delas parece contigo. Diz-me que não és tu. O coração dela parou. A notícia já correra. Pedro, eu. Explico amanhã.
Desligou, as mãos a tremer. A guerra começara. A manhã chegou cinzenta sobre Lisboa. Beatriz vestiu um fato preto simples, o anel de casamento ainda no dedo, e saiu cedo, deixando Inês a dormir. O táxi levou-a até à sede da cadeia, um edifício moderno no Parque das Nações. No elevador, o coração batia forte. Entrou na sala de reuniões onde 6 administradores esperavam, incluindo Manuel Ferreira, que a olhou sem a reconhecer. Bom dia, senhores. Sou Beatriz Silva, representante da Luxor Holdings, acionista majoritária com 55%. O silêncio caiu como uma bomba. Manuel empalideceu. Impossível. A senhora. Ontem à noite. Beatriz sorriu friamente. Sim, ontem à noite o senhor expulsou-me e a minha esposa do seu próprio hotel. Hoje, o senhor está despedido. Efetivo imediato. Os papéis foram assinados em minutos. Manuel saiu murmurando ameaças, mas Beatriz sabia que o pior ainda estava para vir. Saiu da reunião com a sensação de vitória amarga. O telemóvel explodiu com chamadas. A mãe. O pai. Filha, o que é isto que saiu no correio da manhã? 2 noivas? Tu? Vem já para casa. A voz de Teresa tremia entre fúria e desespero. Beatriz marcou voo para Évora à tarde. Inês insistiu em ir junto. Não te deixo sozinha nisto. No avião, de mãos dadas, Beatriz contou tudo, a holding, o segredo da compra da cadeia para um dia devolver orgulho à família sem que soubessem da sua orientação. Inês ouviu em silêncio. Tu carregaste isto sozinha tanto tempo. Chegaram a Évora ao fim da tarde. A casa familiar, uma antiga herdade branca com azulejos azuis, parecia mais pequena do que nunca. Joaquim esperava na porta, o rosto fechado. Teresa chorava na sala. Pedro estava ao lado, braços cruzados. Então é verdade. Casaste com uma mulher. E ainda por cima fizeste escândalo num hotel que tu compraste. A revelação da participação acionária só piorou tudo. Tu mentiste-nos durante anos. Compraste o hotel para nos envergonhar? Gritou o pai. Beatriz tentou explicar, a voz falhando. Não, pai. Comprei para proteger o nome da família, para que tivéssemos algo nosso outra vez. Mas as palavras caíam no vazio. Teresa agarrou o crucifixo. Deus não perdoa isto, Beatriz. Pensa na tua irmã, na Ana, que casa no mês que vem. O noivo dela vai cancelar tudo se souber. A discussão durou horas. Pedro, que sempre fora o mais próximo, virou-se contra ela. Eu sabia que havia algo errado contigo, mas isto. Traíste-nos a todos. Inês tentou falar, mas foi silenciada. À meia-noite, Beatriz e Inês foram mandadas embora para um hotel próximo. No quarto, Inês abraçou-a, eles vão acabar por aceitar. Beatriz não tinha tanta certeza. No dia seguinte, o escândalo explodiu nas redes sociais. Fotos borradas delas duas no hall do hotel circulavam com legendas cruéis: lesbianas expulsas em noite de núpcias, família Silva em choque. O telefone de Beatriz não parava. Parceiros de negócios cancelavam reuniões. Um grande investidor de Évora, amigo do pai, retirou capital da empresa dela. Não faço negócios com quem envergonha a terra, disse friamente. Beatriz sentiu o chão desaparecer. A carreira que construíra com tanto esforço estava a ruir por causa de uma noite. Voltaram a Lisboa, mas a família seguiu-as. Teresa e Joaquim apareceram no apartamento de Alfama sem avisar. Viemos buscar-te, filha. Deixa essa mulher. Vamos dizer que foi um erro, que foste enganada. Inês ouviu da cozinha, o coração partido. Beatriz levantou-se. Mãe, eu amo a Inês. Isto não é um erro. É quem eu sou. Joaquim bateu com o punho na mesa. Então escolhe, ou a família ou ela.
Se fores em frente, estás morta para nós. As palavras cortaram como faca. Teresa chorou, implorando. Pensa no teu pai, no coração dele. O médico disse que não aguenta mais stress. Pedro enviou uma mensagem: se não desmentires isto até amanhã, eu próprio conto à Ana que a irmã dela é uma aberração. Beatriz trancou-se no quarto, lágrimas silenciosas. Inês bateu à porta suavemente. Não precisas de escolher. Podemos viver as duas, longe. Mas Beatriz sabia que não era tão simples. A família era o seu sangue, as raízes em Évora, as vindimas da infância, os jantares de Natal. Como podia cortar isso? Passou a noite em claro, revendo fotos antigas, ela pequena com o pai nas vinhas, a mãe a ensinar-lhe a fazer bolos. A identidade que escondera tanto tempo agora exigia tudo. De manhã, tomou a decisão mais difícil. Marcou uma conferência de imprensa para o dia seguinte no Hotel Imperial, agora oficialmente sob o seu controle total. Ia assumir publicamente. Inês apoiou-a, embora com medo. Se é o que precisas, estou contigo. Mas o preço já se fazia sentir. Ana, a irmã mais nova, ligou a chorar. O meu noivo soube. Disse que não quer casar com alguém da família de uma lésbica. Como pudeste, Beatriz? A conferência de imprensa foi marcada para as 10 da manhã. O salão do Imperial estava cheio de jornalistas, câmaras, flashes. Beatriz subiu ao palco com Inês ao lado, as mãos entrelaçadas. Vestia um fato cinza simples, o anel de casamento visível. Boa tarde. Sou Beatriz Silva, acionista majoritária da Imperial Hotels. Ontem, o antigo diretor expulsou-me e a minha esposa, Inês Costa, da nossa própria noite de núpcias por sermos um casal de mulheres. Hoje, assumo o controle total e anuncio políticas de inclusão em todos os nossos hotéis. O amor não tem género. E eu não me escondo mais. Os flashes explodiram. Perguntas choveram. E a sua família, Sra. Silva? Eles apoiam? Beatriz hesitou, a voz embargada. A minha família está a processar isto. Peço compreensão. A notícia correu o país inteiro. Em Évora, a herdade ficou em silêncio. Joaquim sofreu uma crise de angina nessa tarde, levado de ambulância. Teresa ligou, a voz quebrada. O teu pai quase morreu por tua causa. Estás feliz agora? Pedro enviou fotos do pai no hospital. Isto é obra tua. Beatriz sentiu o mundo desabar. Inês abraçou-a forte. Tu não causaste isto. Eles escolheram um preconceito. Mas a culpa era um peso esmagador. Nos dias seguintes, o boicote começou. Clientes antigos cancelaram reservas. Um primo afastado deu entrevistas dizendo que a Beatriz sempre foi estranha. A irmã Ana adiou o casamento indefinidamente. Beatriz perdeu 2 contratos milionários. O preço da verdade revelava-se mais alto do que imaginara. No entanto, algo mudava dentro dela. Pela primeira vez, sentia o peito leve, como se o segredo que carregara há anos tivesse sido libertado. 2 semanas depois, Beatriz viajou sozinha para Évora. O pai ainda estava fraco, mas aceitou falar. Sentaram-se no pátio, sob a videira antiga. Tu destruíste o nome que eu construí durante 50 anos, disse Joaquim, a voz rouca. Mas também vejo que és corajosa. Mais do que eu alguma vez fui. Foi mais perto de aceitação que ele conseguiu. Teresa, porém, manteve distância. Rezo por ti todas as noites, mas não consigo aceitar. Pedro não apareceu. A traição do irmão doía mais que tudo. Ele, que sabia a meses através de uma mensagem acidental, escolhera o silêncio por medo, depois o ataque quando o escândalo explodiu. De volta a Lisboa, Beatriz e Inês recomeçaram. Reformaram o Imperial, novas suítes para casais do mesmo sexo, eventos de orgulho, formação para funcionários.
O negócio recuperou lentamente, atraindo clientes novos, mais jovens, mais abertos. Mas em casa, as noites eram longas. Inês acordava com pesadelos, Beatriz com saudades da família. Valeu a pena? Perguntava Inês às vezes. Beatriz respondia com um beijo. Vale, porque agora sou eu própria. Um mês depois, Ana apareceu em Lisboa sem avisar. O meu noivo voltou atrás. Disse que o amor é mais importante que o que os outros pensam. Abraçaram-se a chorar. Não era reconciliação total, mas um começo. O pai enviou uma mensagem curta: orgulho não se come, mas também não se perde. Cuida-te. Teresa ainda não ligava, mas enviou um terço pelo correio, sem bilhete. A vida seguiu, mas com cicatrizes. Beatriz assumiu a presidência executiva da cadeia. Inês continuou a ensinar, mas agora falava abertamente do casamento nas aulas de história sobre direitos civis. Juntas, compraram uma casa pequena em Cascais, com vista para o mar. Aos fins de semana, caminhavam na praia, de mãos dadas, sem medo. A felicidade era real, mas tingida de ausência. Faltavam os jantares de família, as vindimas, as risadas da mãe. Numa tarde de outono, Beatriz recebeu um convite. O casamento da Ana fora remarcado. Vem, por favor. Com a Inês. Foi o primeiro sinal de ponte. Foram. A cerimónia foi simples, na herdade. Joaquim apertou a mão de Inês, rígido mas educado. Teresa chorou ao vê-las, mas abraçou-as no final. Deus há de perdoar. Um dia eu também. Não foi perfeito, mas foi verdadeiro. Beatriz soube então que a escolha não destruíra tudo. Transformara. A família nunca seria a mesma, mas o amor que ela defendera abrira portas que o silêncio mantivera fechadas. Inês, ao seu lado no fim da festa, sussurrou: fiz esta coisa certa. Hoje, um ano depois, Beatriz e Inês celebram o primeiro aniversário de casamento no mesmo Hotel Imperial, agora renovado e inclusivo. Manuel Ferreira abriu um pequeno restaurante na periferia, longe dos holofotes. A cadeia prospera. A família ainda tem silêncios, mas também risos. A vida não é fácil, mas é honesta. A pergunta que fica: a escolha pela verdade destrói famílias ou as liberta verdadeiramente? Verdadeiro ou falso?